um caminho de felicidade. É esse o caminho que eu tenho certeza que, assim como eu, você deseja trilhar. Afinal de contas, ficamos nessa luta, estamos nessa luta diária a fim de acertar o passo. Saímos de Deus, para Deus retornamos, e existe um caminho. E esse caminho, eu posso dizer, o caminho da felicidade, o caminho felicidade, que é exatamente um caminho que Deus me aponta. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, não há outro caminho. E hoje nós pedimos ao Senhor, à luz desta palavra, Senhor, me ajuda. Eu quero percorrer esse caminho da felicidade, esse caminho que me conduz a uma vida plena. Não é esse o grande desejo? Mas porque muitas vezes ao longo do caminho eu vou me sentindo cabisbaixo, eu vou esmorecendo, eu vou desanimando. Eu vou muito pelo contrário, sentindo tantas vezes uma infelicidade. Eu só quero lembrar para você que este caminho felicidade, ele é também um caminho de purificação. Estamos marcados por demais, marcados pelo pecado original, pelas consequências deste pecado. Sofremos essa corrupção interior. E há uma confusão dentro de nós e fora de nós tamanha. E, de fato, sem a graça de Deus, nós não conseguimos permanecer nesse caminho, nós não conseguimos percorrer de maneira exitosa este caminho, precisamos da graça de Deus. E quando ao longo deste caminho você começar a perceber, a descobrir em si tudo aquilo que é contrário, ao que Deus deseja, tudo aquilo que é contrário à virtude, ou seja, os vícios que você vai descobrindo, as tendências más, essas más inclinações, não é para você desanimar, mas pelo contrário, faz parte desse caminho. Isso é maravilhoso. Como pode ser maravilhoso? Quando eu, auxiliado pela graça de Deus, declaro um combate, declaro guerra a estes vícios, declaro guerra àquilo que está me destruindo a minha família. E claro, aquilo que por isso mesmo ofende o coração de Deus. Eu declaro guerra à luxúria, a uma vida de fornicação, eu declaro guerra à soberba, à vaidade, a este orgulho, essa prepotência, essa arrogância, esse desejo de ser mais que os outros, ser melhor que os outros. Eu vou declarando guerra neste caminho. Nós identificamos isso muito rápido no outro. Porque fulano só quer ser. Porque fulano não pensa nas pessoas. Porque ele é muito egoísta. Perceba que aquilo que nós identificamos no outro, no mais das vezes, é algo que conseguimos identificar exatamente porque está também presente em nós. E quando percebemos que isso está dentro de mim, esse egoísmo, esse individualismo, esta ambição, esta desordem interior, então isso me faz, eu me torno inclusive, eu tenho condições de ajudar melhor aquele que está ao lado. Porque eu vou colocar não acusando, mas porque toquei, sofri esta enfermidade e conheci à luz de Deus um caminho de cura, eu posso ajudar o outro. Eu já não condeno, eu já não desprezo, eu já não excluo da minha convivência, mas eu me compadeço dele e digo, eu sei, eu conheço de perto essa miséria, mas há um caminho, há esperança. Como aquele que experimentou o vício das drogas, a crise de abstinência, o não querer, mas não conseguir. E olha para um irmão em igual situação e se compadece porque tocou. Isso nos fala muito de Cristo. Como nos diz a Escritura, claro, não havia nele nenhum pecado. Semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, mas ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por isso que na carta aos Hebreus nós vamos encontrar um Cristo capaz de se compadecer de nós, porque ele experimentou em tudo a nossa condição, exceto o pecado. Ele foi tentado, ele sofreu angústia, suou sangue, experimentou pavor. Ele experimentou em tudo a nossa condição, exceto o pecado, então ele é capaz de se compadecer de nós. Por isso, não permita que as suas fraquezas lhe façam paralisar, lhe façam parar no caminho. Quanto mais você tocar essa fraqueza, São Paulo vai dizer, na minha fraqueza, a força de Deus se manifesta. Deus vai dizer, o Senhor lhe diz, basta-te a minha graça.
Basta-te a minha graça e é nesta fraqueza que a força de Deus se manifesta. Mas, irmã Maria Raquel, por que essa partilha? Por que o tom desta partilha de hoje? Porque nós vamos encontrar na primeira leitura a figura de José, retirada do livro do Gênesis, que os irmãos, por inveja, decidem matá-lo, porque ele é o irmão, digamos que o irmão mais amado, diz a palavra, né? O predileto do pai. Isso suscita ciúme, inveja nos irmãos, decidem matá-lo, acabam vendendo como escravo. E claro, o desenrolar da história é fantástico, porque Deus consegue tirar coisas boas até daquilo que é mal. Guarda isso no coração. Até do mal que hoje você está vivendo, Deus vai tirar algo bom. Ele é o único capaz de fazer isso. E por isso que o salmista então vai dizer: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de queda, faz memória das maravilhas que o Senhor já realizou. E com muita esperança, com muita fé, levanta-te em nome de Jesus. Ele te tirou de outras profundezas. Ele te arrancou, ele te levantou de outras quedas, talvez ainda maiores, e ele vai te levantar hoje novamente. A graça de Deus, e atendemos o chamado, São Paulo vai dizer, precisamos colaborar com a graça de Deus. Preciso uma decisão de coração. E uma decisão que eu preciso tomar todos os dias. Eu quero Deus. Eu quero esta felicidade que Deus me reserva. Eu quero crescer em santidade. Eu quero crescer na intimidade com o Senhor. Eu não quero ser esse bobo, esse tolo que vai no roldão, que vai com o mundo, com essas máximas que precipitam-nos no inferno, amanhã e já agora, já hoje. Com essas máximas que têm tornado a nossa vida um verdadeiro inferno. Porque sempre que nos distanciamos da luz, que é Jesus, nós vamos caindo numa escuridão profunda. Nossa vida se transforma, então, uma treva profunda. Mas ainda que você esteja aí, lembra-te hoje das maravilhas do Senhor. Ele já te tirou de outras trevas. E hoje Ele quer te tirar outra vez. Por isso, dentro deste abismo profundo, clama ao Senhor. Nós vamos rezar isso com outro salmo. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor e Ele me atendeu, Ele me libertou. E essa é uma ação cotidiana. Todos os dias eu preciso me decidir por Cristo. Em cada hora do meu dia, em cada situação, em cada tentação, onde o pecado está ali à minha frente, um toque, né? E eu preciso me decidir por Cristo, dizer não. Eu não fui criado para isso. Deus me deu tudo, né? Deus me deu tudo de maneira ordenada, de maneira equilibrada. Ele me confiou uma abundância de bens. Ele fez tudo pensando em mim e Ele me deu. Eu não preciso usurpar, eu não preciso agredir, eu não preciso violentar, eu não preciso. Eu não preciso transgredir a lei do Senhor, eu não preciso disso. Porque o Senhor me basta. A frase de hoje é belíssima, não é? Que o nosso diário espiritual nos traz. São Francisco de Sales: a quem Deus não basta, nada basta. Por isso repetimos com Santa Teresa d'Ávila: Deus basta, Deus é e basta. Isso é maravilhoso porque isso nos dá a oportunidade de vivermos então relacionamentos sadios, uma família sadia, né? Um trabalho sadio, porque tudo está numa ordem. E aí no Evangelho de hoje nós vamos encontrar a parábola da vinha, os vinhateiros homicidas, aqueles que matam, né? Que matam o filho do dono desta vinha, que é o próprio Jesus. Ele está contando essa parábola aos anciãos, aos sacerdotes, até que eles se tocam, então, que Jesus está falando deles. São eles que assassinam, eles que assassinaram os profetas e eles que assassinarão o filho também. Por quê? Porque não aceitaram o chamado à conversão. Gente, isso é tão atual, não é? Isso é tão atual. Hoje nós vemos esse deicídio, essa tentativa, né, de matar Deus nas diversas esferas. Por quê? Porque o homem não aceita o chamado à conversão. Porque eu não aceito o chamado que Deus me faz de mudar de caminho. Você está indo por um caminho errado, por um caminho infeliz. Volta. Mas como eu não aceito o chamado à conversão, Quaresma é tempo de mudança, transformação, conversão. Eu preciso então matar essa voz. Problema. Essa voz é imortal. E o homem vai caindo num drama cada vez mais profundo.
Por que muitas vezes eu não vou tocando as maravilhas de Deus? Porque, na verdade, né, Deus se revelou a nós. Ou seja, Deus não é objeto da minha inteligência. Por mais esforço, né, racional que eu fizesse, por mais esforço teológico que façamos, nós não conseguimos, nós não abarcamos Deus. É impossível. Então Deus não é objeto da minha inteligência. Por isso Ele se revelou, foi Ele que se deu a conhecer. Eu sou objeto da inteligência de Deus. Deus me criou, entende? Deus me criou, Ele sabe. O que é que nós vemos hoje? O homem quer criar Deus. Então, esse Deus que o homem criou não é Deus. Por isso ele não pode nada. Ele não pode intervir na história. Ele não pode me conduzir a uma vida feliz. Ele não pode intervir na minha vida de alguma maneira. Ele não pode nada. O Deus que o homem criou, o Deus que nós criamos, confeccionamos. O Deus objeto da minha inteligência não é Deus, por isso ele não pode nada. Nós declaramos, Jesus Cristo é o Senhor. Sim, é Deus. Deus que se revelou a nós. Você consegue entender? Mas quando eu acolho esse Deus que se revela por meio dos profetas ao longo da história, né, e cujo ápice se dá em Jesus, eu posso então ver a face de Deus, tudo foi revelado. Então, quando eu acolho este Deus que se revela na minha vida, aí sim. Aí eu vou poder, como salmista, eu posso lembrar sempre as maravilhas do Senhor. Eu encontro então um Deus que intervém na minha história poderosamente. Um Deus que vence a morte. Um Deus que abre o mar. Um Deus que acalma a tempestade. Um Deus para quem nada é impossível. Você consegue entender hoje o grande chamado que Deus está nos fazendo? Precisamos crer verdadeiramente nesse Deus que se revela. Os profetas foram apedrejados, os profetas foram assassinados. Jesus foi morto, porque a palavra de salvação foi rejeitada. Mas hoje é dia de permitir que o Espírito Santo fale em nós, haja dentro de nós e converta o nosso coração. E o Espírito Santo diz, filho, é preciso deixar isso aqui e ter a coragem. Ser homem, mulher suficiente, né? Para ter a coragem de deixar, obedecer à voz de Deus. Filho, filha, é preciso começar a fazer isso aqui agora. Sim, Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso. E o que Ele tem para mim é uma felicidade sem fim. Sempre que saímos desse eixo, sempre que saímos desse raio de ação de Deus, nós nos perdemos. Vazio, escuridão, sombra, morte, decepção, frustração. Mas quando nos colocamos nesse raio de ação de Deus, né? Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, um Deus que governa, então eu vou tocando, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, sim, em meio às lágrimas, sim, em meio às perdas que se fazem sentir. Mas eu me sinto tão seguro, segura, há uma paz tão grande. Sabe, porque eu sei que Deus caminha comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele está comigo, com o cajado, Ele me traz a segurança, Ele me conduz pelo caminho mais seguro, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Resistamos à tentação de fabricar um Deus. Deus se revela, Deus se revelou. O seu rosto, a sua vontade, o seu coração. E não há nada que nós possamos fazer que vá mudar isso. Deus, como diz Elizabeth da Trindade, o imutável. Nós mudamos, e que bom, né? Porque vamos, com a graça de Deus, deixando esses hábitos imperfeitos, essa condição miserável. Vamos passando por um caminho de purificação. Vamos mudando. Quaresma, mudança, transformação. Mas em Deus não há mudança. Em Deus há perfeição.
Deus, o imutável. Por isso que com Ele nós trilhamos um caminho seguro. Quando estamos com uma pessoa humana, tantas vezes não. Quando a nossa confiança está na pessoa, não temos segurança nenhuma. Hoje ela está de bom humor. Daqui a 2 horas de mau humor. Hoje ela quer me ver. Amanhã ela não quer me ver mais. Hoje ela faria qualquer coisa por mim. Amanhã ela não faria nada por mim. É assim. Mas com Deus não. Deus me ama sempre. Deus me acolhe sempre. Deus jamais me abandona. Deus quer a minha felicidade. Deus faz tudo. Tudo por mim. Ele fez tudo por mim, como canta a Madre Kelly. Tudo. E faria novamente. E faz novamente. Vamos proclamar esta palavra. Não saia daí, permanece, porque o poder está na palavra de Deus. É o mais importante, deixar que essa palavra de Deus entre no nosso, por meio da nossa audição, que ela possa penetrar no nosso coração e aqui libertar os nossos pensamentos maus, libertar os nossos maus sentimentos, a fim de realmente fazer de nós novas criaturas, regidas, governadas pelo Espírito Santo de Deus e por isso felizes, vitoriosas no Senhor. Vamos rezar? Se inscreve no canal, todos os dias a Santa Missa celebrada por você que se inscreve aqui e por todos os membros do Exército de São Miguel. Ativa esse sininho das notificações todos os dias, às 21h30. Estamos aqui partilhando o pão da palavra, nos nutrindo desta palavra de Deus, experimentando a libertação que só Deus pode nos trazer. E claro, já deixa o seu like. Assim, você ajuda de maneira muito simples, prática, rápida na evangelização. O YouTube vai oferecer essa palavra a muitas pessoas que estão aí, navegando na internet e são encontradas por Deus. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mateus capítulo 21. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nós nos reconhecemos nesses vinhateiros
nós nos enxergamos também nesses que tantas vezes desprezaram e desprezamos o apelo de Deus. Deus que nos fala de tantos modos, não é? Pelos profetas em Jesus. Deus que nos fala por meio de uma pandemia também. Deus que nos fala nos acontecimentos maravilhosos da nossa vida e naqueles não tão maravilhosos assim. Deus que nos está falando por meio desta guerra que está acontecendo, estamos rezando sem cessar. Deus que nos fala. E nós muitas vezes que, por causa do pecado, por causa de um coração endurecido, por causa da vanglória, por causa da soberba, nos recusamos a ouvir a sua voz. Por isso que hoje é dia de dizer juntamente com o Senhor e dizer, fala, Senhor, fala que o teu servo escuta. Hoje é dia de dizer isso juntamente com o profeta Samuel. Fala, Senhor, fala que o teu servo escuta. Sim, o Senhor tem palavras de sabedoria. O Senhor tem palavras de vida. O Senhor sabe como é possível resolver esse conflito na sua casa. O Senhor sabe aquilo que pode mover o coração deste filho. O Senhor sabe aquilo que é necessário para poder abrir as portas deste trabalho, deste emprego. O Senhor sabe exatamente aquilo que pode te lançar na eternidade, numa vida feliz. O Senhor sabe o que pode te tirar desta depressão. O Senhor sabe como curar esta tua enfermidade. O Senhor sabe. Por isso hoje nós clamamos, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala comigo, Senhor. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua, como diz aquele homem no Evangelho. Basta uma palavra tua e o meu empregado será curado. Aquele centurião romano, embora pagão, mas apresentando ali uma fé. A fé. Fala, Senhor, basta uma palavra tua e a minha família será restaurada. Basta uma palavra tua e essa tempestade será acalmada. Que o Senhor hoje faça crescer em nós a fé no Deus vivo. Hoje é dia de derrubarmos esses altares erguidos a Baal, esses demiurgos, ou seja, esses deuses falsos que nós tantas vezes adoramos, esses deuses falsos que nada podem fazer, porque não existem. Mas erguer o altar ao verdadeiro e único Deus, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ao Deus que revela o seu rosto em Jesus, a Deus que se dá a conhecer, o Deus grande, poderoso, amoroso, misericordioso. Hoje nosso coração se rende diante deste único e verdadeiro Deus. Tu és Deus, não há outro Deus fora de ti. Recebe, Senhor, esta minha oração, recebe o meu coração contrito e humilhado na tua presença. Recebe um filho que hoje retorna à tua casa. Recebe o teu abraço. E não quer jamais sair do teu coração, do teu caminho, dos teus mandamentos, do teu regaço, do teu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não é uma palavra libertadora. Dá ou não dá para sentir como Deus com bisturi, não é? Nos cirurgiando, nos abrindo o nosso coração e colocando dentro dele tudo aquilo que nós realmente necessitamos, o amor. Colocando dentro de nós a fé, a esperança. O médico dos médicos nos curando neste dia. Nos curando, nos libertando de toda mentira, de todo erro. E nos colocando outra vez no caminho certo, na verdade, na retidão, no caminho de felicidade. Como Deus é bom. Brada isso hoje aqui, Deus é bom todo o tempo Deus é bom. E é muito bom estar com você em cada momento, em cada partilha da palavra de Deus. Se for importante para você, compartilhe. Né? Quanto mais nós compartilhamos, mais nós abençoamos a vida de tantas pessoas. Porque a palavra de Deus é uma bênção e com certeza vamos também sendo ainda mais abençoados por Deus.
Temos um encontro marcado na família Exército de São Miguel, 4 horas, Rosário da Madrugada, 14h30, Hora da Misericórdia, 19 horas, Terço do Combate, com a presença da nossa querida irmã Zélia. Venha rezar conosco e tocar um Deus que realiza o impossível. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.